dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos começar a nossa continuação. Convido a todos para fechar seus olhos, baixar suas cabeças. Nesse tempo a gente possa esquecer as nossas preocupações, esquecer os nossos problemas, esquecer a nossa vida corrida lá fora, mas que a gente possa ter um tempo de estar 100% entregues, concentrados no nosso Senhor, e que a gente possa expressar todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, tudo aquilo que nós temos, e poder honrar o nome do nosso Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de nos reunir como igreja, de cantar para o Senhor, de estarmos aqui com o nosso espírito totalmente entregues à tua presença. Sabemos e reconhecemos que pecadores somos e que não merecemos nada de Deus, mas pedimos pela tua misericórdia, pedimos pelo teu amor, que o Senhor possa nos conduzir com o teu Santo Espírito e que a gente possa entregar o nosso melhor para o Senhor, que a nossa vida seja uma oferta derramada na tua presença, que o Senhor se alegre conosco aqui, porque queremos te louvar, queremos te exaltar, queremos cantar para o Senhor, porque sabemos que é o teu nome que está acima de todos os nomes. E assim, o Senhor se alegre aqui conosco nessa manhã. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira música que nós vamos cantar chama-se Vinha Adorar. Que nós possamos expressar que cá estamos para adorar o nome do Senhor, possamos reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, as suas maravilhas, e que sobre todas as coisas possamos nos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz por todos nós.
que antecede a Páscoa, nós possamos cantar a esse Jesus que veio ao mundo, que viveu como um homem e que morreu como um homem, para pagar o preço dos nossos pecados na cruz. E a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 15, no versículo 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. E é Ele que nos trouxe salvação, é Ele que nos trouxe perdão, e é graças a esse amor com o qual Deus nos amou que nós estamos aqui hoje. Que nós possamos cantar, exaltar o nome de Deus, porque Ele fez o que ninguém podia fazer por todos nós. Veio ao mundo como homem, pra nos
gente dar glórias a quem merece glórias e dar honras a quem merece honra, que é Jesus Cristo. E essa música se chama Nome sobre todo nome, e segundo as Escrituras também, sabemos que Deus deu a mais alta honra para o nome de Jesus, e não há nenhum outro nome pela qual nós devemos ser salvos, mas sim o nome de Jesus, que tem o poder para nos trazer a salvação. Que nós possamos exaltar o nome de Cristo, possamos louvar o seu nome e possamos contemplar a sua maravilha e a sua glória sobre nossas vidas. Semelhante ao homem, de fazer
glórias damos a Deus, porque Ele é o Senhor e nós somos a igreja. Podem se assentar? E a última música que nós vamos cantar hoje, chama-se Tua Voz. Nós vamos louvar e vamos ofertar ao Senhor, na expectativa sempre de que Deus quer falar ao nosso coração. E como a música fala, que a voz do Senhor que aquece o nosso coração, possamos nos sentir deleitados nele, porque Deus quer falar com todos nós aqui. E agora, Deus, queremos consagrar ao Senhor todas as ofertas que é chegado até o teu altar. Queremos, Deus, pedir bênçãos medidas na vida daqueles que entendem, Senhor, o segredo da oferta, Senhor.
aqueles que entendem o valor, Senhor, de reconhecer as tuas bênçãos da vida deles. Obrigada, Deus, por todos os recursos que o Senhor tem enviado para a tua obra. Que possamos, com sabedoria, Deus, administrar todos esses recursos, Senhor, em favor, Pai, da tua obra aqui na terra, em favor da tua igreja, Senhor Deus. Assim pedimos em nome de Jesus a tua bênção. Pedimos também, Senhor, por esse momento agora, que vamos nos aquietar para ouvir a tua palavra. Pedimos que teu Espírito Santo, Senhor, nos use, nos ilumine, fale conosco para que possamos, Deus, assimilar cada palavra, assimilar, Senhor, cada coisa que o pastor vai falar, Deus, e nós possamos entender, Deus, que teu Espírito Santo nos ajude a crescer, Senhor, a ser melhor do que fomos ontem, Senhor, a caminhar, Deus, sedentos por tua palavra, sedentos, Senhor, pelo teu alimento, que o Senhor nos alimente nessa manhã com a porção, Senhor, que vem dos céus, com a porção que vem, Senhor, da tua palavra. Assim pedimos, Deus, pela vida do pastor também, que o Senhor seja com ele, cuidando, Senhor, e guiando ele, Senhor, em toda essa palavra. Pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. É muito bom vivermos o tempo da expectativa e espera com relação à chegada da Páscoa. E esse período é um período onde nós temos a oportunidade de poder, assim, refletir, meditar esse acontecimento, praticamente há quase 2000 anos atrás. Parece que foi ontem. E pensando nisso, nós estamos vivendo a palavra aos domingos que antecede a comemoração, a celebração da vinda do Messias. Nós ouvimos na semana passada sobre o significado da Páscoa, e hoje nós vamos ter essa oportunidade de podemos conhecer, ou para quem já vive, ou para quem ainda não vive, ou por aquele que tem a expectativa de viver uma vida além do túmulo. Parece uma palavra pesada, mas como ser humano nós temos que aprender a lidar, poder viver assim as fases que nós temos na nossa vida. Quando nós nascemos, quando nós somos praticamente adorados como bebê, depois somos amados na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa expectativa do primeiro amor, até que as coisas se consomem ou se consumam numa condição de que a gente cria uma certa estabilidade na nossa vida. E aí começamos a nossa caminhada, a nossa grande jornada na nossa vida, uma vida
pessoal, na vida secular. E na vida espiritual nós temos essa oportunidade também de poder viver essas fases, conhecendo, assim como o bebezinho, o primeiro amor, depois vivendo o primeiro amor, sentindo o primeiro amor, assim, e poder ter oportunidade de ter experiências, às vezes ruins, às vezes boas, na nossa vida, na nossa caminhada como um cristão. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas 24. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 12. Livro de Lucas 24, de 1 a 12. Diz assim: no domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens, vestidos com roupas muito brilhantes, e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembre que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo, abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa e admirado com o que havia acontecido. Até aqui. Quando nós lemos assim os relatos bíblicos sobre a crucificação e as horas finais de Jesus pendurado na cruz, nós estamos nessa expectativa de poder estar chegando esse dia, que é na sexta-feira da Semana Santa. Quando nós pensamos nisso, nós ficamos com o coração partido, ficamos tristes, com certeza, porque é uma coisa que talvez a gente não gostaria que tivesse assim, ali naquele momento, sabendo que ele estaria passando por nós, todo esse sofrimento que estaria por vir. Vimos também que com grande dificuldade, ali na cruz assim, Jesus luta, ele luta para encher o seu pulmão, porque ele já estava num desgaste assim, praticamente, precisando de fôlego. Ele precisava o suficiente para declarar assim, naquele momento: está consumado, tudo está consumado. Então ele morre em seguida. Nós imaginando já uma situação que isso tinha que acontecer. E ele, porque Jesus, ele era judeu,
importante que o seu corpo, ele fosse assim removido e colocado dentro do túmulo. A gente coloca cantando tumba, né? Tumba é uma palavra muito forte, então nada mais é do que o túmulo. Então havia necessidade de colocar, antes, no caso assim, de sair assim, a pôr do sol, ou quando morrer o pôr do sol, para que realmente ele não ficasse ali e passasse a noite. José de Arimateia, ele pediu permissão de Pilatos para que ele pudesse aí tirar Jesus ali da cruz, pudesse estar colocando ele dentro ali do túmulo, e o seu corpo foi tirado e ele foi levado para esse túmulo de José de Arimateia. E ali eles selaram aquele momento colocando uma pedra, que precisaria de umas 4, 5, 6 pessoas para poder estar selando, poder estar tapando aquela caverna de pedra, que podemos dizer que na verdade seria. Agora olhando, Jesus salvou os outros, Jesus salvou outras pessoas, e ele não pôde se salvar a si próprio. Essa era a conversa. Ele realizou grandes milagres, imagináveis, e a gente poder assim contar, mas lendo mesmo na Bíblia, aí a gente tem a oportunidade de conhecer pelos relatos das pessoas que ele cometeu, que ele fez assim, realizou esses milagres, esses grandes milagres. Mas ele agora já está morto, ele já está ali, no túmulo, e tudo é um silêncio, tudo passou a ser um silêncio, e os discípulos, eles andam pelas ruas, ali, cabisbaixo, triste, chorando, muito murmurando, dizendo que agora está tudo acabado. Que esperança! Jesus está morto. Essa é a condição que nós podemos ver, no qual os discípulos estavam sentindo na pele, aqueles momentos. Mas a morte não pode detê-lo. A morte não pode frear. Mas os que amavam simplesmente foram embora. Aí depois eles voltaram ao túmulo, e ali, naquela presença, eles tiveram um grande espanto. Podemos ver as mulheres primeiramente indo até dentro, porque viram ali a pedra removida, pensando que poderia ter havido alguma sabotagem, alguma coisa nesse sentido, que alguém roubou, tirou o corpo de Jesus. Mas elas correm para lá com medo, como qualquer ser humano, como não querendo diminuir a mulher, mas assim, um pouquinho de medo maior que o homem, mas Pedro era muito mais medroso do que as mulheres, então as coisas se contradizem nessa condição, pensando que chegasse ali e não encontrasse o corpo de Jesus, pensando que realmente foi roubado. Mas elas encontraram ali simplesmente 2 anjos, que estavam ali, com uma mensagem muito importante que ele queria passar para elas. E estando elas muito aterrorizadas, com muito medo mesmo, elas abaixaram a cabeça para o chão, tipo assim, não de vergonha, mas assim, com certo receio de poder estar encarando. E aí os anjos disseram a elas: por que
buscais, né, o vivente entre os mortos? Por que buscais, né, o vivente entre os mortos? Porque elas acreditavam que ele estava morto, por isso que elas estavam ali. Mas o Senhor diz: ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Então isso causou uma coisa assim nova, uma expectativa nova, uma coisa que brilhou, né, os olhos e trouxe alegria no coração das mulheres, né? E ele disse assim, né, vai, lembrai-vos, né, com relação assim, que Jesus disse que, ele falou assim, que estaria assim, ainda entrando ali na Galileia, né? Então, que a gente possa agora olhar, aí lendo para o versículo 5 e 6, que acabamos de ler, essa reflexão que nós vamos estar trabalhando. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Portanto, o que nós podemos ver aqui, né, uma mensagem que declarava que havia uma vida além do túmulo. Após a morte de Jesus, é que nós podemos enxergar que havia, e como isso nós podemos enxergar? Essa era a maior mensagem que já dado ao mundo em relação àquele momento que se vivia ali pós crucificação de Jesus. Jesus está vivo, amém? Pois a morte não pôde detê-lo. Nos tempos de hoje, nós sabendo da situação, nós, aleluia, glória a Deus, né? O túmulo está vazio. Se a gente vê um túmulo vazio depois de uma pessoa que morreu hoje, a gente sai correndo desesperado pensando que é um fantasma, né? Assim, o modo de se colocar, né? Mas naquela época, imagina como é que era o sentimento que eles tinham. Mas Jesus está vivo, e isso fez com que durante 40 dias, né, seguinte, assim, após a morte assim, de Jesus, né, e a sua ressurreição, ele apareceu em seu corpo ressurreto, assim, normalmente como se nada tivesse se passado, tivesse acontecido. Ele apareceu mais no sentido dos seus amigos, né, os discípulos, no qual ele andava, que ele caminhava, né? E depois ele subiu ao céu, né? E hoje podemos dizer que ele está lá ao lado do Pai, sentado ali ao lado direito do Pai. E nós servimos a um Salvador ressuscitado. É esse Salvador que nós servimos. Nós não adoramos um Deus, né, um Deus morto. Talvez quando nós éramos velha criatura, nós adoramos, né, no passado muitos deuses mortos. Mas hoje, em Cristo Jesus, nós adoramos um Deus assim vivo, né? Porque Ele vive e reina. E pensando dessa forma, eu quero aqui destacar algumas coisas assim, como lições para a nossa vida. Primeira coisa é a prova de vida. Essa prova de vida não é para os aposentados, não, para provar que está vivo, que ele tem que ir no banco, tem que ir lá na caixa eletrônica, para colocar ali o dedão, alguma coisa, para dizer que está vivo. A forma que Jesus aparecer, né, nós podemos ver através dos relatos das testemunhas naquela época, né, que foram oculares, né, que elas viram com seus próprios olhos, né, assim, a ressurreição. Primeiro, Jesus reapareceu assim para diversas pessoas em lugares diferentes. Jesus apareceu, né, aos discípulos no caminho, né, assim no sentido ali de Emaús,
Primeiro ele apareceu a Maria Madalena, primeira pessoa. Depois Jesus apareceu a Pedro, né? Simão Pedro. E depois ele apareceu aos discípulos, sem a presença de Tomé. Nós não vamos ler todas essas passagens, né, nesse sentido, mas todo mundo já ouviu pelo menos uma pregação, uma mensagem com relação a cada passagem desses. E ele apareceu ali no mar da Galileia. E por fim, ele apareceu aos 11 discípulos em sua ascensão. Vamos olhar aí em Lucas 24:50, só um pouquinho para frente ali, só para que a gente possa ler essa condição. Não perdeu, né? Se perdeu, é no mesmo livro que nós estamos lendo, né? No mesmo capítulo, mas o versículo 50. Vamos ler o 50 e 51. Boa ideia. Diz assim: então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Todos os testemunhos ali, né? Todas as testemunhas oculares presenciaram a ressurreição de Cristo, né? Isso não deixa dúvida para nós, né, do acontecimento. A segunda coisa que eu quero colocar aqui é a questão da mudança na vida dos discípulos, né? É outra prova aquilo que aconteceu em relação a esse acontecimento da ressurreição. Depois da morte de Jesus Cristo e antes da sua ressurreição, os discípulos eles morriam de medo. Eles morriam de medo das autoridades assim romanas. Eles tinham medo de ser perseguidos, de ser mortos, né? Mas pois em Jesus Cristo encontrou assim um amontoado, né, de discípulos tudo ali, do cenário dali, né, temendo assim as suas vidas. É assim que Jesus encontrou. Mas quando eles viram Jesus, Jesus está aqui, Jesus veio nos visitar. Mas Jesus não saiu daqui, como é que ele veio nos visitar? Então, hoje nós temos esse privilégio, porque Jesus está presente, né, 24 horas na nossa vida. Mas naquela época, Jesus, por um momento, saiu da presença de Deus. Parece que tudo acabou. Perderam o chão, perderam, né, todo aquele alicerce que era o fundamento de que eles criam que Jesus era o Messias. E de repente eles conseguem ter essa experiência de ver Jesus assim ressuscitado. Quando eles viram ele, né, que Jesus havia vencido a morte, souberam que ele nunca mais os decepcionaria. Imagina, você já ficou decepcionado com Jesus alguma vez? Por aquilo que você esperava e não aconteceu? Mas eles agarraram, eles creram e eles saíram para uma nova via, uma nova vida, com ousadia, com todo o espírito, né? Assim que eles ganharam de novo, com toda a força. Eles foram assim, né? E caminharam. E essa força faz com que nada pudesse ser superado, para que assim, né, as ameaças das autoridades fizessem com que eles parassem agora de poder estar anunciando
essa ressurreição que eles, com seus próprios olhos viram, e agora poderiam estar assim, compartilhando. Isso mudou, né? Isso mudou a questão do mundo, mudou, né? Porque nós vimos que eles saíram proclamando a mensagem assim, da vida, né? Além do túmulo, amém? E essa mensagem chegou até nós, amém? Como é bom nós podermos acreditar, né? Eles tiveram dificuldade de poder aceitar e crer que Jesus tinha morrido, que ele tinha assim ressuscitado, que ele era realmente aquele que veio, né, como Messias, e que agora trouxe essa vida nova, e ele assim, todo encorajado, fortalecido, né, na presença de Deus, e eles passaram a anunciar. Aqui já tem uma mensagem para nós, para que nós possamos assim começar, né, a viver uma vida diferente também, né? Quero falar também sobre a influência contínua de Cristo, é a prova da sua ressurreição. Saulo, todo mundo conhece Saulo, né? Saulo é aquele que era o perseguidor, aquele que era o assassino de cristão. E esse Saulo se tornou Paulo de Tarso. Esse camarada, eu tenho ele como um espelho, porque de um perseguidor cristão, assim como era antigamente, eu também era um perseguidor, era uma pessoa que está lá em 1 Timóteo, né, em 12, e fala quem realmente era Paulo. Eu me sinto daquela forma, né, como eu era, como que Deus me fez. Pedro, no sentido assim, Paulo passou a ser o pregador. Pregador é para milhares de pessoas, falando no sentido, porque ele viveu, né, para poder, em Cristo, para poder compartilhar da mensagem da salvação. Essa mensagem que foi ele escolhido para poder falar para as pessoas que não eram o povo de Deus, que eram aqueles os menos privilegiados, que eram os gentios, que eram os ímpios. Paulo é o maior exemplo para nós, para que nós, como também fazendo parte, do povo que era fora de Deus, possamos ter esse privilégio de poder pregar essa mensagem. Pedro, pescador, que era pescador, ele, com toda aquela condição que ele tinha, de medroso que ele era, Pedro se tornou o proclamador. Ele podia assim ter uma oportunidade de poder evidenciar ali, né, como está ali no livro de Atos, quantas pessoas, 3.000 pessoas, assim, ele podia proclamar a mensagem e ver 3.000 pessoas sendo salvas, né? Então, foi uma inspiração, né, que trouxe essa condição para Pedro. E olhando também, aqui lembra uma outra passagem que eu gosto muito assim de pensar, que ele fez dos bêbados, né? Os bêbados se tornaram missionários. Aí eu falei, Jesus, né? Eu era um ex assim, nessa condição, e me tornei um missionário. Então, quando nós olhamos para esse lado, né, e também saber que era pecador, né, Jesus fez isso em nós, né? Ele nos tornou pessoas assim para poder estar sendo servo. Quem é servo aqui de Cristo? Ou gostaria de ser servo de Cristo? Quantos gostariam? Levanta a mão. Porque muitas vezes nós temos receio de levantar a mão, de se declarar servo de Cristo. Gente, tem tantas formas de ser servo de Cristo, de servir.
Deus quer você como você é, com o seu dom, com aquele que Ele deu para você, ou aquele que Ele deu como privilégio, um dom maior, para que você possa ser servo de Cristo. Então, isso traz para nós, sabe, que quantas pessoas ainda que vão nascer, que estão nascendo, né, e ainda vão nascer sem conhecer Jesus. Quanto a gente vai poder fazer por essas pessoas, que você e eu possamos ser tocados, para que dizer assim que todas essas provas que aconteceram com relação às pessoas desqualificadas, que Jesus fez delas pessoas qualificadas, em todo o mundo, para que elas possam assim crer na ressurreição de Cristo, que Jesus assim ressuscitou dos mortos, e poder passar essa mensagem. E isso é muito bom. Então nós estamos vivendo a Páscoa. A Páscoa é o melhor período para a gente comer, mas não é ovo de chocolate, é comer a palavra, viver a palavra, renovar. Sabe que quando nós temos esse período, a turma chama de quaresma, aquelas coisas de carnaval, dos 40 dias, essas coisas todas, olha, é para nós também, porque a gente saber que a maior época, aonde nós temos o acontecimento de maiores pecados, é aonde? No período do carnaval. É onde todas as pessoas, boas e ruins, elas se degradam, que elas pecam. Às vezes pecam fazendo, e às vezes pecam só de olhar, ou só de ouvir. Então nós temos um tempo de você maturar, para poder trabalhar a nossa ideia, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito, para que no dia assim, a ressurreição ali, que a gente vai estar celebrando a Páscoa, a gente possa estar ali, já consciente de que Jesus é muito mais que todas essas coisas aí que o mundo oferece. E aí a gente tem a oportunidade de ser remido, da cabeça aos pés. Que a gente pudesse chegar aqui na Páscoa e aqui deixar uma bacia, uma água, e deixar uma toalha ali, para que ali algum servo pudesse pegar aquela bacia de água, aquela toalha, e com um garçom. O Mateus virou garçom, não, Mateus? Então ele está craque no sentido de usar assim, mais ou menos, e poder ser. É uma questão de ser simples, humilde por Jesus. É muito difícil, é muito raro. Mas eu tenho certeza que quando você está com a sua mulher, com a sua namorada, a pessoa que você ama, seu irmão, quem seja, se tiver uma poça cheia assim, de lama, essas coisas no caminho, a pessoa não pode sujar o sapato nem o pé, você vai tirar sua roupa e vai colocar ali no tapete, ou vai se deitar ali para ela passar por cima. Isso é para a gente pensar, para a gente refletir. Quero falar também sobre a verdade da vida. Primeira coisa, ensina que todas as afirmações que Cristo fez são verdadeiras. Todas as afirmações que Cristo fez, que está na Bíblia, assim, são verdadeiras. Vamos ver. Primeira coisa que ele fez, ele afirmou ser Deus. A turma queria morrer, Aí os fariseus ali, eles queriam estrangular Jesus, porque ele se falava que ele era Deus. E em sua ressurreição, Jesus, ele provou que realmente ele era Deus e que é Deus. Ele afirmou ser o cumprimento da profecia. Qual era a profecia que tinha? Que, ia nascer uma criança, assim, no sentido assim, que está lá em Isaías, que a gente pode falar 9, isso, que fala que vai nascer, iria nascer um menino, Espírito seria príncipe, Então, aí eles
Esse Messias é algo que aquele que era o povo de Deus esperava, e quando chegou o maior presente que o mundo celebrou, eles rejeitaram. E continuam rejeitando até hoje. E quantos, tão quanto igual eles, têm a dificuldade hoje também de crer nessa situação que Jesus morreu e ressuscitou por causa dela. A gente fica hoje feliz, mas parece que a nossa felicidade não é tanto, porque parece que o presente maior que foi dado para nós, que é Jesus Cristo. Parece que a gente está mais acostumado a ganhar presente quando celebramos o Natal, né? Aí ficamos alegres, ficamos felizes, né? Aí quando nós falamos aqui que Jesus é essa pessoa, né, que veio cumprir as promessas do Messias para que a gente pudesse assim ser perdoado dos nossos pecados, nós ficamos céticos, ficamos sérios. Parece que tudo aqui é japonês. Japonês é aquela coisa. Pode passar um avião assim, pode passar outro avião ali, não tem essa coisa. Isso faz parte da cultura. Não é? Mas aqui, o Sudamérica, né? Aqui na Sudamérica, no caso nas Américas do Sul principalmente, nós não somos pessoas frias, nós somos pessoas calientes, somos pessoas quentes, não é? Com com essa situação que nós vivemos de pandemia, ainda nós queremos abraçar, vivemos nos abraçando. Imagina se tivesse tudo liberado como era antigamente. Um quer entrar dentro do outro, parece o meu gato, e ele quer entrar dentro da minha roupa assim, ó. E ele tinha um hábito, quando eu ia orar, todo dia de manhã eu ia orar, eu baixava, ficava de joelho e colocava as mãos assim, com a cabeça para baixo, e ele fazia de questão de entrar aqui no meio aqui e ficar escutando a minha oração, conversando com Deus. Depois saía contando para Jesus, pai, era assim a minha vida. É uma coisa assim que, sabe, é maravilhoso. A gente sentia, eu falo assim, por que o gato faz isso? Porque ele sente paz, sabe? Ele sente paz. E aí, onde tem paz, pode ver que ele vai. Muitas vezes eu sei que a gente dá um chute, o gato chega perto da gente, porque a gente não conhece, a gente vai falar. A gente só gosta do nosso gato, mas gato dos outros a gente não quer não. Jesus ensinou diferente. Não é para a gente gostar só dos nossos, mas nós temos que amar o próximo. Então, da mesma forma que esse espírito que a gente possa ver aqui, que é a vida de Jesus, a gente possa estar pensando que nós vamos ter toda essa condição. Ele ensinou muitas coisas estranhas naquela época. Lembra? Os ensinamentos dele paravam, mas eram coisas maravilhosas. Jesus tremendo, em sua ressurreição, nós queremos assim ver o cumprimento, dos ensinamentos de Jesus. Aqueles ensinamentos que ele passou lá no começo, todos nós hoje temos. E eu acredito que cada um de vocês, assim como eu, quer ouvir e quer praticar na nossa vida. O Midori pregou hoje, pregando sobre os dois alicerces, a questão da construção da casa, da nossa casa, ou em cima da rocha ou em cima da areia. Aonde que nós temos construído essa condição da nossa vida espiritual? É em cima das coisas do mundo ou em cima daquilo que são os ensinamentos da palavra de Deus? É tão bom a gente olhar e ver que a gente tem todas as orientações que nós precisamos na nossa vida pessoal, na nossa vida 2, na nossa vida 3, na nossa vida 5, conforme vai crescendo a nossa família. Jesus disse que pode destruir o templo, aquele templo de Salomão, que em 3 dias ele reconstruía um novo templo. Aonde está o templo hoje? Onde? O novo templo
que Jesus reconstruiu? Aonde que está? Estou olhando, quero ver onde que está. Oh, glória, né? Hoje nós somos um novo templo, né? Templo do Espírito Santo. Amém? Muita gente ainda pensa que está indo lá no salão, está indo lá, ali é que, sabe, é o templo de Jesus. E é tão bom quando a gente tem esse entendimento, né, de que realmente acabaram, que acabou mesmo. Esse tempo que tem ainda, o mundo ainda continua adorando o templo, né? Cheias aí muitas riquezas. Olha que eu já disse, continuo falando, que se Deus quisesse o templo de Salomão de pé, Ele não permitiria que aquele que foi a sua criação acabasse, fosse destruído. Há uma distorção. Os homens gananciosos, Jesus nos ensinou isso. Que nós possamos olhar, guardar tudo aquilo que Ele prometeu, já foi cumprido ou ainda será cumprido. Amém? Fala sobre que Ele que nos ensina que temos um Salvador vivo. Nós vamos ouvir falar de Jesus nessa Páscoa, para que a partir da Páscoa a gente não precisa mais escutar sobre Jesus. Amém? Glória a Deus. Né? E Jesus nos satura, Jesus nos enche, Jesus nos renova, Jesus nos dá força, Jesus, Ele é lâmpada para o nosso pés, Ele luz para o nosso caminho, né? Então, para a nossa toda vida. Amém? Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água para poder dar uma renovada nessa garganta. Para a gente fechar com chave de ouro. Presta bem atenção, gente. Vá, você e eu, qualquer um de nós, você que está ouvindo, vá ali aos túmulos daqueles que são outros líderes, né, no sentido, né, líderes religiosos e que já morreram. Vai lá onde eles foram enterrados. Aí você vai falar assim: ele está morto, ele está aqui enterrado. Agora, quando nós olhamos assim, quando nós olhamos que nós vamos lá para o jardim, né, ali está o túmulo onde Jesus foi enterrado, o que nós podemos colocar? O que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar junto, conforme os anjos colocaram: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos de um Salvador vivo, um camarada para nos ajudar assim, né, a carregar os fardos da nossa vida. Nós precisamos assim que Ele possa nos dar esperança quando assim tudo ao nosso redor assim já parece que não há esperança. E por fim, nós precisamos de alguém que possa interceder por nós diante do Pai, o Deus Santo. Amém? Que possamos nos levantar, para que possamos agora ter essa graça, né? Que possa saber que nós podemos conhecer o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje nós temos essa condição. Sabemos que pessoalmente nós temos que aceitar essa condição, né, da sua obra que foi consumada ali, que Ele, no Calvário, Ele foi ali, né, enterrado, Ele ressuscitou, que Ele pagou assim, né, Ele foi o pagamento pelos nossos pecados. Né? E para poder finalizar, hoje em Cristo nós sabemos que, ao certo que
nós passaremos para a eternidade. Amém? A eternidade não termina quando a gente morre fisicamente. Ela começa aqui, em vida. E quando a gente um dia bate o sino, nós não vamos nem saber. Né? Já vamos estar o que nós estamos vivendo. Né? Amém? Fechamos nossos olhos e oramos. Senhor, nós te louvamos, queremos te agradecer. Deus, agradecemos pela Páscoa, agradecer pela situação que aconteceu, que seja a vida após ali, além do túmulo, aonde Jesus foi ali enterrado e da onde ele não está mais, ele ressuscitou. E hoje nós temos a graça, Deus, da salvação, porque Jesus, ele morreu e ele ressuscitou por cada um de nós pecadores. E hoje nós temos assim, a certeza, Deus, da eternidade, da nossa vida próxima, assim, a ser alcançada, assim, após o chamado do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, e queremos, Deus, ter todas as experiências que os apóstolos, os discípulos, as mulheres viveram ali no passado. Nós queremos ser, Senhor, um servo de Ti, um servo de Cristo. Nós queremos viver com intensidade, nós queremos viver assim, feliz, alegre, mesmo, Senhor, contra todas as retaliações, contra todas as perseguições, todas contra as circunstâncias que realmente viemos a passar. Nós queremos nos alegrar, nós queremos passar pelo fogo, nós queremos passar pela chama, nós queremos passar no meio do rio, Senhor, cantando, Senhor, e glorificando o Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Oramos ao Senhor, pedimos que o Senhor venha derramar sobre a vida de cada um de nossos irmãos. Derrama do Teu poder de restauração, de renovo, na vida espiritual, na saúde, na vida financeira. Pedimos, Deus, que o Senhor venha estar com aqueles que estão enfermos, venha curar, venha sarar, todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha prover para aqueles que estão com necessidade. Que o Senhor venha, Deus, estar, Senhor, Pai, trazendo, Senhor, assim, a libertação, Senhor, da questão da falta de perdão. Restaura nossos relacionamentos, traga o perdão, Pai, primeiramente no nosso coração, porque o Senhor nos perdoou primeiro, para que pudéssemos amar e perdoar aqueles que são nossos próximos. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações e nas nossas fraquezas, Pai. Esteja conosco, Pai, abençoando o nosso dia de domingo, abençoando a nossa semana, Pai, e esse tempo, Pai, que nós estamos nos preparando para, sim, para a grande celebração, Senhor, da Páscoa, esteja com cada um de nós, Pai. Te pedimos, Pai, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. O culto está encerrado.